especial porque o Gustavo tinha me oferecido duas matérias, né? Na verdade, acho que a Teologia Sistemática 2, que era para falar da veracidade das Escrituras, ou Discipulado. Né? É óbvio que eu escolhi Discipulado. Né? Então, assim, eu escolhi porque eu já escrevi sobre isso, né? Eu tenho um livro sobre isso, o nome do livro é Eu, Discípulo, que vai ser também parte do nosso material desse período. Você pode adquirir ele pela pequena bagatela de R$ 30. Mentira, eu vou distribuir isso. Tem PDF, eu vou distribuir para vocês PDF, PDF é 15. Mentira. Nada, vou botar no grupo. Não tem problema, se você quiser distribuir, pode. E assim, vai ser parte do nosso material, porque a gente tem outras recomendações para fazer e fica a critério de você, por exemplo, quero me aprofundar mais. Beleza. Você tem outras literaturas que você pode se aprofundar mais. Mas o básico eu vou usar como uma espécie de apostila o meu livro. Então, assim, esse tema discipulado é um tema que a gente tem problema para tratar dele, porque, na maioria das vezes, a gente se engana com o conceito de discipulado. A gente acha que discipulado é uma coisa e é outra. Então, assim, se você procurar correr aí 10, 20, 30 igrejas e perguntar o que é discipulado, 25, 26, 27, eu estou sendo benevolente ainda, vou dizer que discipulado é um programa, é um método, é uma reunião. Tem igreja que tem, não poucas, muitas, que tem a reunião discipulado. Né? Eu vou para o discipulado agora. Gente, não existe ir para o discipulado. O discipulado é a vida. O discipulado é a vida. Como é que Jesus definiu o discipulado? Né? A gente vai falar sobre isso aqui. Como é que a igreja está enxergando o discipulado hoje? Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas é importante a gente, para começar... Eu estava vendo aí numa igreja ontem, na verdade, não vou dizer a paróquia, porque é fácil de acertar. Mas os caras se... Nem o nome do santo. Eu vou contar o milagre, né? Mas o nome do santo é paróquia, não dá. Os caras estavam fazendo assim, olha, tinha um discipulado, uma reunião de discipulado com Paulo Vieira. Sabe quem é o Paulo Vieira? É um coach. De igreja nenhuma. Ele é um coach. E a reunião de discipulado era com o cara estava discipulando pastores. Fizeram uma reunião com não sei quantos pastores e o cara estava dando uma palestra para pastores. Não sei, mas ele também trabalha com neurolinguística. Mas é um cara que escreveu, eu acho que é o poder. Não. É coach. Não, pode. Mas ele é coach, eu acho que ele é só cristão. Na verdade, é um coach que cobra caro pra caramba. Ele é muito bom, na verdade. E neguinho, e assim, é claro que essa palestra lá foi muito bem remunerada, né? Mas assim, o que me assustou não foi isso, porque se você quiser fazer uma reunião à parte para poder falar de coach, para auxiliar no processo de pastoreamento, eu acho legal pra caramba. O problema é você fazer disso a tônica do teu ministério. Teu ministério é embasado em coach. Pô, a coluna é coach, entendeu? É a mesma coisa eu chegar numa igreja e falar, ó, daqui para frente vai ser tudo embasado na psicanálise. Ou Raquel chegar lá e falar assim, agora eu sou pastora, vai ser tudo na psicologia. Cara, a gente precisa separar as coisas. Né? O nosso ministério, ele, embora a gente tenha habilidades e talentos, ele é embasado na Bíblia. Não tem jeito. Então o discipulado tem que seguir o conceito bíblico de discipulado. Senão ele vira uma autoajuda. E aí a gente não precisa de autoajuda quando a gente tem a ajuda do alto. Né? A ajuda do alto é o que resolve a nossa vida. A autoajuda é boa? É ótima. Eu acho maravilhoso. Eu gosto, eu leio. Mas ela não é a tônica do nosso ministério nem do nosso ensino. Nosso ensino é embasado na palavra de Deus. O coach ele é muito bom, mas ele não resolve as questões eternas. Não resolve. Como é que o coach vai responder sobre salvação? Não vai responder. Não tem o que responder. Né?
É que nem eu, como psicanalista, querer responder sobre salvação. A base ideológica da psicanálise é o ateísmo. Não tem como responder. Então, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual é a base do discipulado? A base do discipulado é o que Jesus fez com André, com Pedro e com esses caras aí. Qual é o primeiro chamado de Jesus para a gente? Pode chutar, não é pegadinha não. Pode chutar aí à vontade. Pensa lá na história de Jesus e pensa em qual é o primeiro chamado de Jesus para nós. Pregar o evangelho. Vamos lá. Viver. É para falar. Amar. Para nós. Você olha lá a Bíblia, assim, a primeira história que Jesus aparece comissionando pessoas, ele faz o quê? Fazer discípulos. Beleza, vamos falar. Fala mais, pode falar. O chamado do discipulado, então, é para quê? É para seguir ele. O que Raquel falou está dentro disso. Por quê? Porque Jesus faz o seguinte, ele fala assim, vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então, o primeiro chamado é para vir após ele, é para andar com ele. O segundo chamado é para pregar o evangelho. Então, a gente só pode pregar o evangelho se a gente andar com ele. É por isso que a gente está falando sobre autoajuda, porque a autoajuda, ela não te habilita a ser um pregador do evangelho. Ela te habilita a ser coach, qualquer outra coisa. Mas andar com Jesus é que é o pré-requisito para ser discípulo. Quando Jesus quis fazer discípulos, e aí eu estou falando de Jesus, não estou falando de Paulo, nem de Pedro, estou falando de Jesus. Jesus vai lá e faz o quê? Chega para André e fala o seguinte, olha, vinde após mim. E o resto a gente resolve no caminho. Então tem que ir atrás de Jesus. É isso. Não adianta, mas peraí, agora surgiu um novo método. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que você tem que ir atrás de Jesus. A Bíblia fala que você tem que seguir Cristo. Então a gente precisa parar para pensar no que é um discípulo. Um discípulo é um cara que cumpre direitinho o que a igreja determina que ele tem que fazer. Não é isso. O discípulo é um cara que é religioso, que vem na igreja todos os cultos direitinho. Não é isso. O que é um discípulo? Um discípulo é um cara que imita Jesus. É um cristinho, né? Ele é um cara em detalhe, a gente não pode conferir a esse título aí a ideia de que é seguir um estilo de vida. Não é. É imitar Jesus mesmo, na vida e na morte. Então, o estilo de vida ele vai até quando você é ameaçado de morte. Quando alguém te ameaça de morte, você, vou abandonar esse estilo de vida, porque não está muito legal, né? Não está me ameaçando de morte. Mas o estilo de vida, ele tem um limite. O discipulado não. O discipulado se eu não me engano, o Stott tem uma frase que é assim, não, Billy Graham, ele fala assim, a salvação é de graça, mas o discipulado pode custar tudo que temos. Então o discipulado é isso, é esse negócio que leva tudo que a gente tem. E é exatamente isso. Eu já falei sobre isso aqui, mas é bom relembrar, porque tem aquela história do livro, né? Em Seu Espaço que Farei Jesus. É um best-seller. Vendeu pra caramba, e o livro é legal pra caramba. Mas a verdade é que o discipulado, ele inverte isso, né? Porque não é o que farei Jesus, porque Jesus já fez. O título do livro deveria ser, né? Nos passos de Jesus, o que você faria? Porque assim, a pergunta é para mim, é o que eu faria, né? O que eu faria, porque Jesus já fez. Então, quando o discipulado é isso, é preciso expor o discípulo a situações onde ele consiga reagir com vivência, porque reagir com versículo é bem mole, né? A gente tem uma gama de pessoas, tipo Flor de Lis, que responde com um versículo. Tá? Até caindo lá no plenário, derrubando a mulher,
A mulher invoca lá um conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Cara, mas mandou matar o marido. Então, assim, é um estilo de vida. Essas pessoas vivem um estilo de vida. Cara, e é bem mole viver um estilo de vida. Vem pra cá, cara. Adestra teu comportamento e vive um estilo de vida. Na hora que o nego vier aí entrar com a pistola, ameaçar de morte, aí você, pode recuar. É um estilo de vida. Cara, foi mal, mas assim, eu tava aqui de onda mesmo. É um estilo de vida. Eu mato o pastor aí. Então, assim, o que Jesus pede da gente? Cara, ele pede tudo. O pessoal pergunta assim, qual a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento com relação à oferta? É uma discussão sobre dízimo, né? Cara, a diferença é que no Antigo Testamento você dá o dízimo. E acabou. No Novo Testamento você tem que dar tudo. E acabou. É 100%. Tanto que Paulo não fala nem de percentual, Paulo fala de proporcionalidade. Ele fala assim, olha, o que for colocado no seu coração, dá conforme a proporção da tua prosperidade. Então, assim, quando Paulo fala isso, ele não está determinando que é 10%, que é 20%, ele está determinando que é tudo. É o que você está dispondo no seu coração. E isso é com o tempo, é com a vida, é com a família, é com tudo isso. Né? E assim, essas coisas, elas são desafiadoras, porque elas vão para além, aí é que está o X da questão, elas vão para além do culto de domingo. Né? O estilo de vida, ele vai bem no culto de domingo. Aqui eu chego aqui, boto uma roupinha legal, assisto o culto, sento lá, bato palma, canto, levanto a mão, oferto, beleza. Mas na segunda, o estilo de vida não alcança. Ali você tem que imitar Jesus. É quando você chega num lugar e neguinho testa a sua fé mesmo, prova a tua fé, né? E você vai e reafirma lá, não, eu sou de Jesus, eu ando com Jesus, eu atendi o chamado de vir após ele. E eu estou com ele até a morte. Até a morte. Então, assim, a gente viu agora o Afeganistão, né? O Talibã tomou tudo. E, assim, ontem eu recebi o WhatsApp do João, né, no grupo e tal. E outros grupos que eu participo de missões também enviaram o mesmo não, né? A mesma chamada, né? Vamos orar pelo Afeganistão, vamos fazer papá. Mas, cara, estava pensando o seguinte, como é que Jesus encarou a adversidade? Como é que Jesus encarou nascer num lugar onde o Império Romano dominava tudo, onde o judaísmo era corrupto, onde estava numa situação bem parecida, com um monte de radical, um monte de gente querendo ferrar ele. Como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus administrou isso? Ele olhou para a crise e viu uma oportunidade na crise. Falou, cara, é um cenário ideal para eu startar minha igreja. É aqui que a minha igreja tem que nascer. É no meio de um monte de corrupto, no meio do Império Romano, no meio dessa diversidade toda, é nego querendo me matar, é isso mesmo, é aqui que tem que nascer minha igreja. Então, quando o Afeganistão é tomado lá pelo Talibã, o que tem que apontar dentro da nossa cabeça que a gente anda com Jesus? É a melhor oportunidade do mundo para ganhar a alma dos talibãs, para ganhar a vida dos caras. Por quê? Porque é uma situação de adversidade igualzinha que Jesus viveu lá, só que lá não era Talibã, era fariseu. Lá não era Talibã, era Império Romano. Então isso tudo a gente vai precisar enxergar à luz do discipulado, à luz do que Jesus comissionou a gente para fazer. Então, se Jesus comissionou a gente para vir após ele, e esse é o chamado, a gente precisa botar esse espelho na frente e começar a se enxergar enquanto um cristinho, né? E começar a se perguntar, o que é que eu vou fazer diante dessa situação? O discipulado é uma comissão. É para todo mundo. Não é, por exemplo, o discipulado não tem que existir ministério de discipulado. O discipulado é uma função. Todo mundo é discípulo, ou deveria ser. É um chamado para todos, igual a adoração.
É para todos. É para todos. Isso. E quando é que começa o discipulado? Antes. O discipulado começa quando eu chamo aquele cara que não é crente para dar uma caminhada na praia. Vamos andar na praia. Entendeu? Ali o discipulado já começou. Ele não sabe. Mas eu estou discipulando ele. Eu estou esperando uma brecha para poder falar do amor de Deus para ele. Enquanto isso eu vou vivendo com ele e ele vai vendo o amor de Deus na minha vida. Assim, quando eu evangelizei meu melhor amigo, eu tive um problema sério, que eu não sabia o que falar para ele. Meu melhor amigo, cara. Eu vou falar o que para ele? O cara tá andando comigo de noite, ele vê que eu me converti. Cara, eu vou falar o que para ele? Vem que Jesus é bom, ele já sabe, ele está me vendo. E aí eu falei, cara, agora eu vou, ao contrário da instrução que me deram na igreja, agora eu vou relacionar com ele, porque a igreja, quando você se converte, na maioria das vezes ela diz o quê? Afasta, cara, porque... pô, e o pessoal ignora o processo todo. Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito, arrumar uma estratégia de... E ninguém estava me instruindo com relação a isso, o que fazer no convertido, cara. E aí eu falei, cara, vou na revelação mesmo, que se dane. Eu voltei, retornei com 23. Eu era cristão, né, nasci, na verdade, num berço evangélico, com 13 anos, 12 anos. Eu saí, porque a gente mudou do lugar onde a gente estava congregando, e aí a minha mãe perdeu o contato e deixou de me levar. Eu fiquei dos 13 aos 23 fora. Né? E aí passei por um monte de lugar, né? Um monte de religião, testei um monte de coisa. Mas na hora que a coisa complicou, a raiz começou a gritar, né? Volta, 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 volta. E aí eu fui e voltei. Mas com esse meu amigo, ele não tinha um berço cristão, não tinha nada que pudesse relembrar ele de alguma coisa. E eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de... Foi. Vou ter que dar um jeito de evangelizar esse maluco. E assim, o único evangelismo que eu sabia até então era Jesus te ama, eu também. Eu vou falar isso pra ele, cara, meu melhor amigo. Eu comecei a andar com ele, andar mais do que eu já andava e tal, pá. E comecei a convidar ele para fazer o que eu fazia. Né? A gente ia ao cinema junto e ele via a minha vida. E a gente ia na praia junto e ele via a minha vida. E um dia na praia, olha só, na praia, pô, a gente estava em Cambuinha, cheio pra caramba. Tava ele e a namorada dele, que ele vivia uma vida marital com essa menina. E eu com a minha namorada, na época era a Érica. E ele virou pra mim do nada, cara. Depois de um tempão ele virou pra mim e falou assim, cara, uma coisa pra você aqui. Eu falei, fala. E eu não imaginava que ele fosse tirar essa. Ele falou assim, cara, a minha avó, a avó dele era uma figura pacata, assim, aquela velhinha, tipo a velhinha do Piu Piu, do Frajola, sacou? Aquela velhinha assim, pô. Cara, minha avó tá doente, cara, vai morrer. Se ela morrer, ela vai pro inferno. Aí eu falei, cara, nós estamos na praia de Cambuís. 2 horas da tarde, um sol do caramba. Mano, a gente era pra gente estar... Não, cara, isso está me perturbando a cabeça. Porque desde que a gente conversou em tal dia, em tal lugar, nessa situação, eu estou pensando nisso. Aí eu falei para ele assim, cara, não sei. Porque eu não estou no coração da tua avó, eu não consigo discernir isso. Aí ele falou, cara, mas se ela não crê em Jesus, ela vai, né? Eu falei, vai. Vai no bonde do Satanás. Vai sentar no colo do capeta, vai. Aí ele, já é. Mas a praia acabou pra ele ali. Acabou, ele ficou transtornado. E eu continuei, pá. Uma semana depois, ele tinha ido comprar peça de computador não sei aonde e eu estava esperando ele voltar. Ele mandou uma SMS. Mandou um SMS falando assim, faz tempo pra caraca. E ele falou assim, cara, a gente precisa muito conversar. Aí eu falei, tá bom, pô, tô aqui te esperando, vou pra tua casa agora. Quando eu cheguei na casa dele, ele chegou com as peças de computador, botou as peças de computador do lado assim, sentou e falou assim, cara, eu falei da minha avó, mas e eu? Eu falei, você o quê?
Aí ele, cara, se eu morrer, eu vou pro inferno? Eu falei, cara, não sei, cara. Ele, como assim você não sabe? Você tem que saber que você está na igreja, cara. Você tem que saber disso. Eu falei, mas eu não sei, cara. Eu não sei, você é meu melhor amigo, um cara legal pra caramba. Mas isso não tem nada a ver com fé. Não tem a ver com salvação. Cara, eu só sei de uma coisa. O passaporte é carimbado quando você crê em Cristo. Cara, eu creio em Cristo. Confessou. Aí eu falei, mano, então vamos estudar a Bíblia junto, vamos caminhar, vamos... Ah, cara, ele não quis estudar a Bíblia comigo. Ele não quis, a princípio, ir para a mesma igreja que eu. Ele não quis nada que eu oferecia a ele. Olha só como é que a gente confunde religião com conversão. Mas uma semana depois desse encontro, ele virou para mim e falou assim, cara, a Elaine, que era a esposa dele, está muito incomodada de morar comigo aqui, cara. Aí eu falei, caraca, Deus alcançou os dois. E eu falei, vamos tomar um café da manhã então aqui, eu vou trazer a Érica, a gente vai tomar um café da manhã. Tá. Aí fui na casa dele, ele morando com a menina, eu com a Érica, namorando. Sentei e falei, cara, qual é a dúvida? Aí a menina virou e falou para mim assim, essa menina era minha amiga de infância, ela falou para mim assim, eu não consigo mais ficar aqui. Eu falei, mas acabou o amor? Ela, não, você não está entendendo, eu continuo amando ele. Eu só não consigo mais ficar aqui. Eu não consigo mais viver essa vida. Aí eu falei para ela assim, cara, sabe o que acontece? O Deus que você procurava a vida toda te encontrou. Acabou o café da manhã também. Chorou pra caramba, e ele também ficou assim, cara, baratinado. E, cara, não sei o que fazer, cara. Eu falei, cara, vamos conduzir isso então assim, da forma que der. E aí, cara, ela voltou pra casa dela, ele ficou na casa dele, eles namoraram esse tempo todo, e depois eles falaram assim, cara, eu quero casar. Foi embora a menina foi embora pra casa. Cara, e eles não tinham ido à igreja, eles não tinham, ele não estava lendo a Bíblia. É. E sem um pastor no meio, porque não é pastor novo convertido. Cara, aí ele falou assim, cara, eu preciso conhecer mais. Eu posso ir na igreja com você? Falei, óbvio que pode, pô. Aí nós começamos a ir. Por dentro tava como? Pegando essa garrafa d'água, jogando na cabeça. É. Cara, não sei se você pode. Vou perguntar lá se de repente. Aí nós começamos a ir juntos. E ele começou, eu botei ele em contato com o pastor, cara. Aí foi indo. E ele está até hoje por Jesus. Ele casou com essa menina, ficou 8 anos com ela, separou, aí agora casou de novo e assim, tá firme. Né? A menina foi embora, viveu outra vida e ele tá firme. E assim, eu nunca tive uma explicação de como é que isso aconteceu sem isso. Sem uma vida religiosa, entendeu? Assim, Deus nunca me deu uma satisfação assim. A única satisfação que Deus me deu foi a seguinte, cara, eu faço conforme eu quero. O Espírito sopra como ele quer, onde ele bem entende. E para mim foi difícil aceitar, por quê? Porque eu era bastante religioso nessa época. Então eu estava associando o quê? Discipulado ao grupo. Tem que ter um grupo discipulado. Ele tem que andar num grupo de discipulado. E, cara, o discipulado aconteceu quando? Antes da conversão. Então, através desse discipulado, e a gente chama isso de evangelismo. Né? Ah, é evangelismo isso, pastor, não é discipulado. Não, é discipulado, porque assim, eu estou mostrando a minha vida para ele. Eu não estou falando versículo para ele. E eu fiz muito isso. Quando o cara dava brecha para mim, eu falava, olha, vou falar para você, olha, o Senhor diz na sua palavra. Direto eu fazia isso. Toda vez que me dava uma oportunidade, eu ia lá e carimbava um versículo. E assim, nunca deu certo isso, cara. Nunca deu certo. Nos processos mais espontâneos, deu certo. Cara, acho que faz toda a diferença. E o discipulado é espontâneo. Na verdade, ele é espontâneo ao mesmo tempo que ele é intencional. Quando eu estou me relacionando com um não crente, eu não gosto desse termo, mas é esse.
eu preciso mostrar para ele o seguinte, cara, que ele pode ser como eu. Na verdade, eu tenho que mostrar para ele o seguinte, eu sou como ele. Eu não sou um ET. Né? Então, assim, a experiência da evangelização, uma vez, a gente fez um processo de evangelização atrás do Bay Market ali, com um monte de gótico, e a menina falou para mim assim, você lê esse livro? Eu estava com o livro na mão, nem lembro qual livro que era. Era do Kafka. Metamorfose. Um livrinho de bolso. Ela, você lê esse livro? Eu falei, leio, pô. Eu estou relendo esse livro do Kafka pela terceira vez, sei lá. Aí ela, cara, ela sentou ali naquela beirinha do Bay Market ali atrás, ficou olhando o livro. É? Gótica, pá. Aí o namoradinho veio e sentou do lado. Ela falou, pô, de quem é esse livro? Ela falou assim, o livro é dele. Ele, pô, você não está na evangelização? Eu falei, tô. Mas você pode ler esse livro? Eu falei, cara, é a terceira vez que eu estou lendo esse livro. Eu gosto muito desse autor. Aí ela falou para mim assim, cara, se você lê esse livro e é cristão, então eu também posso ser cristão. Pronto. Cara, eu não falei um versículo para ela, não cantei uma música. Então, já valeu, cara. E aí eu, afobadão, já queria indicar uma igreja, sacou? Olha só, você pode congregar. Mas aí, assim, eu percebi que o troço foi tão grande que eu resolvi. Acompanhei ela por um tempo, o casal, né? Por um tempo. E assim, na época, eles começaram a frequentar uma Nova Vida no centro ali, que é perto do Antônio Pedro ali, você atravessa a rua, né, uma Nova Vida ali do Marcos, acho que é Marcos Paiva. Começou a frequentar ali. E depois eu nunca mais vi nenhum nem outro. E assim, eu comecei a aprender, cara, que a espontaneidade e a intencionalidade andam juntas. A gente está o tempo todo em alerta para uma possível relação discipulado. O discipulado é isso, o discipulado é relação. Né? Um amigo nosso, pastor lá do Sul, ele fala assim, você tem que chamar seus amigos para um discipulado. Quer fazer uma reunião de discipulado maneira? Já que vocês acham que discipulado é reunião, faz o seguinte, corta uma picanhazinha assim, ó, bota ela lá na brasa, ela vai pingar, faz assim, tss, tss. Esse é o som do discipulado. Tss, tss. É a gordurazinha pingando no carvão. Isso é discipulado. E se for possível, fala de futebol, fala de um monte de coisa. Isso para mim era um absurdo na época. Assim. Esse cara é um herege, cara. Pô, eu devia estar indo embora daqui por causa disso. E assim, é a mais pura verdade, cara. Os caras precisam entender que a gente também come carne. Que a gente também lê outras coisas que não é a Bíblia. Cara, que a gente tem. A gente tem. Pô, se os caras. Quando os caras começam a perceber, por exemplo, que existe um lugar aonde eles podem ir e que eles simplesmente não vão ser julgados por estar ali, já é uma portaça para eles irem. Ué, mas é isso. É. Quando Paulo vai lá no Areópago, né, para falar lá com os filósofos, ele vai assim, é um dia onde todo mundo vai para poder fazer tipo uma visita guiada no Areópago, né, que é o lugar onde os altares ficavam. Paulo vai junto. E aí, num determinado momento, eles chegam no altar do Deus desconhecido lá, e ninguém sabe explicar por que aquele altar existe. Aí Paulo vai e explica. Né, assim, Paulo explica por quê? Porque ele era letrado bizarramente em filosofia. Então isso foi o que evangelizou esses caras. E aí a gente fica pensando assim, por quanto tempo nós fomos impedidos de cursar uma faculdade? Porque disseram que o que era certo pra gente era evitar esse meio. Porque ali você vai se perder. Cara, se você for para a faculdade,
Você vai se perder. Juninho, que dá aula aqui. Cara, quando ele começou a fazer, ele é assembleano, né? Quando ele começou a fazer faculdade de História, as pessoas diziam para ele, cara, você vai ficar cético, porque a faculdade vai destruir tua fé. Cara, a fé de Juninho só aumentou. Acompanho o Júnior já. Júnior foi meu aluno. Cara, a fé de Juninho só aumentou. Israel, que morava aqui no Campo Novo, aqui, cara. Mesma coisa. Quando você for para a faculdade, isso vai arrebentar com a tua vida. Ele foi fazer teologia na PUC. Teologia / filosofia, né? Então, isso vai destruir. Eu falei, Israel, vai fazer, cara. Só cresceu. Hoje o cara está morando em Curitiba, casou com uma missionária, é o diretor nacional do Perspectivas. Pô, cara, então assim, a experiência mostra que a nossa teoria está errada. Enquanto a gente continuar achando que discipulado é reunião e que processo discipulado é método, nós não vamos a lugar nenhum. Por quê? Porque existem N métodos de discipulado, né? O MDA, por exemplo, que é a do Ab Uber lá, né? Tem não sei quantas 1000 células. Discipulado é relação. É relação. E assim, o discipulado tem um método, cada um pega 2, um pega 1. Você tem que ter um grupo onde você vai reunir numa sala semanalmente e você vai instruir essas pessoas. Cara, vamos lá. Discipulado, ele não é... Pode falar. Não, eu acho que essa reunião é necessária. Mas ela não é um discipulado. Ela pode fazer parte do processo discipulado. Mas ela é uma reunião de grupo onde a gente está ensinando um determinado tema. A gente segue um trilho de maturidade, alguma coisa do tipo. É uma EBD que não é acadêmica, é vivencial. Por quê? Porque esses grupos todos, eles fazem o quê? Eles informam. Não é? Sobre algum tema. Pega lá e fala assim, ó, nós vamos falar sobre maturidade cristã. Vai começar, tem uma data para terminar. Nós vamos falar sobre os temas que vierem na cabeça de vocês. De qualquer forma, está temático, porque alguém vai sugerir um tema. Tem apostila, está temático. Tem um livro sugerido, como aqui, está temático. Discipulado é o quê? É informação? Não. É formação. Discipulado é formação. Por isso que é intencional, mas é espontâneo. Porque você está formando um discípulo. Até tem, mas assim, como é que você vai dar essa atenção de sentar e ouvir o segredo mais profundo? É isso mesmo. E assim... Porque ele tem um problema com paternidade, às vezes. E assim, às vezes o cara tem uma história que é muito triste, mas que é uma coisa que você precisa citar para exemplificar. Um pastor em São Paulo, ele tinha uma formação muito dura de discípulos, né, assim, entre aspas, né? Ele tinha um grupo que ele tirava um tempo para mentorear durante, 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, ele mudava esse grupo, porque ele considerava assim que 6 meses era um tempo bom para a formação básica de um discípulo. E ele, por conta desse processo, ele não conseguia mais estar em casa. E assim, não se trata da história de você, da mulher mudar para a igreja, né? Não, é pior. Você está cuidando do grupo, está achando que está fazendo a obra de Deus, com zelo, com isso, com aquilo outro, investindo tempo na obra de Deus, se gastando, e a tua casa está se perdendo. O ministério está indo para a ruína. Mas você está achando que está agradando Deus.
E aí essa menina, filha do pastor, ela tinha por volta de 14 anos. E ela ligava para o pastor e falava assim, pai, eu quero cortar o cabelo. O principal foi, eu quero cortar o cabelo, posso cortar o cabelo? Assembleano e tal. E o pastor falou, não, não pode cortar o cabelo. Não pode. E assim, era rígido pra caramba, com grupo, em casa, era dobrado. Né? E aí a filha, para chamar a atenção, cortou o cabelo. Ela foi lá e cortou o cabelo. E ela chegou em casa, o pai estava onde? No grupo. No grupo de discipulado, entre aspas, né? Fazendo a formação de discípulos lá, entre aspas. E a filha, ó, ligando para poder ver onde ele estava, porque ela precisava conversar com ele, precisava conversar com ele, precisava conversar com ele. Ele atendeu o telefone e falou assim, olha, você não me enche o saco, porque eu estou cuidando da coisa mais importante depois de vocês, que é o grupo discipulado. Eu estou aqui empenhado em fazer a obra de Deus, babá, 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 babá. Arrasou com a menina. Tudo em nome da formação de discípulos, né? Desligou o telefone. A menina ateou fogo no próprio corpo, morreu carbonizada em casa. Como é que fica a cabeça desse pai quando ele chega em casa, se depara com uma cena dessa, e ele acha, de verdade, que ele estava fazendo aquilo tudo para Jesus? Entendeu? Então, assim, são os equívocos que a gente comete que podem causar uma tragédia na família. Então, assim, o discipulado, ele acontece em diversas esferas. É simplismo achar que o discipulado só acontece dessa forma que eu falei para vocês aqui. Vamos na praia e vai acontecer o discipulado lá. Não, acontece no dia a dia. Quando eu falei de estilo de vida de Jesus, eu estou falando que você não pode viver só o estilo de vida de Jesus. Porque senão, ele tem um limite que vence no domingo. Acabou. Você precisa ir para os princípios do reino, você precisa fazer a vivência do reino, tudo isso. Mas também precisa exercitar esse estilo de vida de Jesus. Mas não é só isso. Né? Por quê? Porque as coisas, biblicamente falando, elas têm uma ordem. E essa ordem, ela é um princípio eterno. Por exemplo, qual é a ordem que Deus ensina para a gente que a gente precisa seguir para tocar um ministério saudável? Primeiro vem quem? Deus. Né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. A minha filha, a minha mulher, a minha mãe, o meu pai, é sobre todas as coisas. Então, Deus. Depois vem o quê? Família. E depois vem a igreja. Eu não posso colocar a igreja na frente da família. Porque senão eu vou destruir a minha família. E eu não posso colocar Deus abaixo da minha família e abaixo da igreja. Porque senão eu vou destruir a minha relação com Deus. Então a ordem, cara, você tem uma coisa que é receita de bolo, é isso. Não tem como mudar. É Deus, família e igreja. Por quê? Porque a igreja que nós estamos falando aqui, ela tem um dono. E esse dono cuida dela. Né? É tolice a gente achar o seguinte, que se eu não puder ir... Depende de você. O resultado do sucesso. E o fracasso. Não depende de você. O resultado, o sucesso e o fracasso. Exatamente. Depende de Deus. Ele é o dono da obra. É por isso que quando ele comissiona Abraão, ele diz o seguinte, olha, vai, sai da tua terra, da tua parentela e faz o quê? E vai para uma terra que quem vai mostrar ele? Deus. Não é ele que vai enxergar sozinho. Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pode sair, eu vou te mostrar, eu estou bancando. Eu vou te mostrar. E depois ele vai lá e faz o chamado cultural, que é o quê? Olha, vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Né? A comissão dele é o seguinte, eu vou fazer de você uma bênção. Então Abraão, isso tira de Abraão toda a ideia de que ele vai ser uma bênção porque ele conquistou o direito de ser uma bênção. Eu sou o cara, meu irmão. Não, o Senhor está falando o seguinte, eu vou fazer de você uma bênção, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai e eu vou te mostrar. É tudo ele. Sabe por quê? Porque quando falha, a responsabilidade está nas costas dele. Eu falhei,
Mas ele pega para ele e fala assim, não, deixa que eu assumo isso. Essa obra é minha. Você humanamente, eu sabia que você poderia falhar. Poderia, não, que ia falhar, você vai falhar. Mas faz parte. Então, o mandato cultural é o quê? É tirar o peso das costas do ser humano e colocar o peso nas costas de Deus. É por isso que Jesus fala lá o seguinte, olha, troca o teu jugo com o meu. Meu fardo é leve. Carrega o meu fardo. Deixa essa mochila pesada que eu levo. Eu tenho capacidade de levar isso. Você não. Se você levar isso, você vai se matar. Então a gente precisa entender que o discipulado, a relação, as reuniões, o culto, a igreja, tudo isso, cara, tem um dono. E esse dono, cara, ele cuida desse negócio de uma maneira que nós não sabemos cuidar. O problema é que a gente acha que a gente é mais santo que Deus. Entendeu? Então, assim, eu me desliguei lá da PIB, né? Saí do pastorado de lá. Já saí. Falei no período que eu ia botar uma deadline pro fim do ano, né? Mas aí, assim, eu percebi o seguinte, cara. Eu tô atrapalhando mais do que ajudando. Saí. Aí eu me despedi da igreja, saí sem fazer inimigos, peguei minha família, me despedi, saí com tranquilidade. Por que isso? Porque o que estava me impedindo de ir embora? Porque eu já estava desejoso há muito tempo. A ideia de que se eu saísse, ia dar errado. Falei, cara, se eu sair, eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar até o fim do ano. Porque se eu sair, vai dar ruim, cara. Quem vai administrar isso aqui? Mano, quem é que vai lidar com tráfico? Quem é que vai lidar com bandido? Quem é que vai lidar com novo convertido? Fiquei 4 anos lá. Quem é que vai lidar com... Pô, tá acostumadaço ali, muito cômodo, confortável pra caramba pra mim. Só que, cara, eu tô olhando ao redor, tô vendo a minha família, assim, gritando pra gente sair. Assim, cara, a gente precisa descansar. Eu nunca tirei férias na vida. Tirei agora, 2 semanas. Então, conversei com a igreja, conversei com a liderança, fiz o processo todo, falei, cara, eu preciso descansar. E assim, eu sei que vocês não vão me dar férias. Porque é aquela história. Eu projetei a minha imagem de uma forma que eles acabaram entendendo exatamente o que eu projetei. Tipo, se esse cara sair, vai dar ruim. E aí eu resolvi fazer a mão contrária do negócio. E eu falei, cara, vai chegar um determinado tempo que eu vou precisar imperativamente descansar. E aí algumas coisas aconteceram em paralelo que me ajudaram a tomar a decisão. Aí eu falei, cara, agora eu nunca vou ter que tomar. E aí eu fui lá, conversei, e no domingo fui lá me despedir, fui embora. Cara, me deu um luto na segunda-feira, assim, sabe? Aí eu, caraca, mano, como é que vai ser? E eu tava pensando como é que vai ser lá. Como é que vai ficar, como é que vai ser, quem vai assumir, como é que vai... Não, lá tem gente vocacionada que já estava meio caminhando para daqui a um tempo ser ordenada. E aí eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais parte com isso aí, cara. Assume um seminarista, e aí eles fazem um outro processo de sucessão pastoral com a turma batista para poder eleger um novo pastor para lá. É uma pessoa de fora para lá. Eleição, Me desliguei da comunidade batista. Eu nunca fui batista, né? Eu sempre fui presbiteriano. É por eleição. A minha eleição, eu fui chapa única, eu tinha que ter 70% dos votos. Essa eleição é para assumir a presidência. Porque quando eu cheguei lá, eu fui indicado pelo pastor que estava antes de mim. E ele falou assim, olha, é para eleger um pastor presidente. Daquela igreja. Pastor titular.
Tem um grupo de 10, 15 pessoas que é fundadora, mas não pastor. Mas não tem um pastor fundador também. Não. Tipo aqui, o pastor João fundou e está aqui. Não, o plantador não, porque quem plantou aquela igreja foi a Batista de São Gonçalo. Foi a instituição. É isso. Foi um grupo. E desse grupo tem uns 10 ainda lá, 12, sei lá. Então, assim... Isso é novo para mim. Não, é. Para mim também era, porque... A igreja é administrada por uma liderança, é isso aí, a Assembleia é soberana. Eles podem tirar e colocar o que quiser. Também, podem. Mas aí eles precisam votar. Podem, mas aí eles têm que levar para uma Assembleia e votar. Eles podem convocar uma Assembleia com 20% da igreja e falar o seguinte, olha, 20% da igreja quer uma Assembleia para destituição pastoral. Aí eles vão para uma Assembleia Extraordinária. Na Assembleia Extraordinária tem que ter a votação de 50% mais um dos membros ativos da igreja para destituir o pastor. Se eles agora olha como é que é complicado. Se eles chamarem a Assembleia e tiver 50% menos um, que é 49,9%, cara, o pastor não pode governar teoricamente, né? Quer dizer, teoricamente ele pode governar, porque ele ganhou a Assembleia. Mas ele tem metade da igreja contra ele, cara. É um pastor impopular. Não, o pastor tem que ter duas coisas ali. Tem que agradar. Se ele tiver uma mensagem que não agrade, é um negócio complicado, né? Se ele tiver uma palavra de Deus dura para toda a congregação constitucional, É tudo na votação, assim, é tudo na Assembleia. ele não pode falar todas as coisas. Assim, sabe o que acontece? Eu nunca medi palavra. Também, mas na presbiteriana o que acontece? Você é indicado pelo presbitério. O grupo de pastores na presbiteriana, que consiste na formação do presbitério, eles indicam você para uma igreja. Não tem votação. Você chega lá na igreja e acabou, é isso aí. Mas do zero já é existente. Já é existente ou do zero. Se você quiser, eu quero fazer um processo de plantação de igreja presbiteriana. O presbitério tem que te enviar. Mas o presbitério te enviando, ele te banca, ele te suporta, ele faz tudo por você. Agora, também te cobra até esfolar tua... Bola de neve assim também. Tem metas que ser alcançadas. Não tem metas, mas, por exemplo, você tem que rezar na Constituição presbiteriana. A presbiteriana tem uma Constituição. Constituição. Não é um estatuto, não é um regimento. É uma Constituição. Você tem que rezar na Constituição presbiteriana. É. Por exemplo, a igreja presbiteriana é reformada. É reformada. Ela crê nos dogmas da reforma protestante. A presbiteriana do Brasil é. Se você for da IPB e pensar em ser pastor, não é ser pastor de uma igreja não, é ser ordenado. Mas você não fizer um seminário presbiteriano, você não é ordenado. Nunca será. Aí para você ser ordenado, você precisa passar por uma sabatina do concílio para que o concílio entenda se você é reformado ou não. Pode, mas nunca vai ser reverendo. Vai ser pastor, mas não vai ser reverendo. O reverendo é um pastor presbiteriano. A diferença é só essa. Não, é a mesma coisa. Só que como ele é formado na presbiteriana, ele não recebe o título de pastor, ele recebe o título de reverendo. Se eu vim da Igreja Batista, nem uma graduação, é um título diferente. Porque se eu venho da Igreja Batista... Na verdade, ele é a mesma coisa do pastor. Mas o pastor, por exemplo, se eu vim de uma outra formação batista, eu sou pastor fraterno daquela igreja. Eu posso receber por aquela igreja, eu posso atuar naquela igreja, mas eu não sou daquele presbitério. Não sou daquele concílio, nem sou presbiteriano. Eles me aceitaram ali por algum motivo misterioso. Mas para você ser pastor, tem que fazer parte da Constituição. Exatamente. Tem que estar. Mesmo se eu for batista, for para lá. Não pode. Não pode. Por quê? Porque a IPB ela tem um Supremo Concílio que avalia tudo isso. Esse Supremo Concílio, se ele receber uma denúncia de que você feriu a Constituição presbiteriana, também não é um negócio assim de, agora não pode bater palma, vamos bater palma, nada disso não. Mas é uma coisa grave.
Tipo, você ordenou um homossexual lá. Cara, nego vai te excluir. Então vai chamar você no Supremo Conselho e vão te disciplinar. Por quê? Porque a Constituição Presbiteriana diz que você não pode ser homossexual e pastor da igreja presbiteriana. Mas o cara fez o seminário todo lá no Meier, em Pindamonhangaba, que é o centro presbiteriano de não sei o que lá. Veio pra cá e agora foi ordenado, mas ele se descobriu homossexual. Aí sim. Aí você pode ordenar. Porque ele vai passar por uma sabatina do concílio, de todo mundo, e aí eles vão... pois é. Mas como é que sabe da mudança verdadeira? Eu não sei. Então, assim... Eu fui indicado pelo Júlio, que era pastor de lá, mas ele estava interino. Então ele precisava indicar um pastor para o processo de sucessão pastoral. É provisório. E ele ia embora de novo para a comunidade Batista de São Gonçalo, que é a igreja dele. Ele me indicou. Aí eu fui para a Assembleia. Na verdade, eu fiquei um período probatório de 5 meses lá. É tudo assim, cara, igualzinho. Aí eu fui Calma que não acabou, não. Aí eu fui para a Assembleia. Na Assembleia, como eu era chapa única, eu não podia ter 50% mais um, tinha que ter 70%. A igreja 70% da igreja tinha que me aceitar. Aí eu fui eleito. Cara, você não pode falar de eleição, você tem que pregar e viver. Entendeu? Você não pode fazer o lobby. Lembra de mim na eleição lá, hein? Muito mais. Mas assim... Não, mas eu fiz bastante lobby. É porque a comissão pastoral não descobriu, mas eu fiz bastante lobby também. Os jovens, então, peguei todo mundo assim e falei assim, vocês querem viver na penumbra de novo? Que pastor que não pode bater palma, não, pelo amor de Deus, então vota em mim. Não, claro, pô. Fiz, pô. Fiz de brincadeira, mas falando sério. Então, passei com 98% dos votos. O único voto que não veio para mim foi a abstenção. A menina se absteve lá. Gastei um dinheirinho. Queimei mais 2 fazendas de herança aí nesse negócio. Consegui. Lucrei. Porque eu sempre gostei da favela. Então, assim, ali era uma prova de fogo para mim. Eu tinha que me testar lá. Eu estava numa igreja... Eu estava numa igreja da Zona Sul há 2 anos, cara. Nunca. Não, nem um pouco. Você queria entrar numa zona de desconforto. Eu queria uma experiência nova lá de pastorado, assim. Queria saber, porque eu já tinha feito missão na favela. Já. Mas nunca na favela. Entendeu? Eu fui pastor no Fonseca, fui pastor aqui no Rio do Ouro, na comunidade cristã. Igreja Cristã da Aliança, que era a igreja do pastor Renato Vargens. Eu plantei a igreja no Fonseca, Raquel. Não. Mas eu me relacionava bem com o pessoal da ICAP. Luciano Vilaça. Isso é coisa para Fabinho, Gustavo e afins. Esses caras aí. Mas assim, a gente precisa entender que esses processos todos, é como a gente está falando aqui, discipulado. A gente vê um monte de processo discipulado. Mas, cara, não quer dizer que seja. É como eu estou falando, a legitimidade do pastorado vem da Assembleia? Não sei se vem, porque, cara, 70% eu fiz lobby pra caramba. Ganhei a eleição porque eu fiz lobby pra caramba. Entendeu? Se eu não fizesse lobby pra caramba, eu não ganhava a eleição. 5 meses no período probatório. Antes da votação. Tempo bom pro lobby. Lugar nenhum. Cristo em casa hoje. Não, mas vou congregar. Pode ficar tranquilo que eu vou congregar. A gente tá fazendo lobby aqui já.
Se a falta de convite... Atenção, vai rolar o abaixo Senado agora, vai. Mas, ó, eu só tô tirando férias. Só tô tirando férias agora, porque... Não, é porque eu quero, pelo amor de Deus. Não aceito menos que verdana. Vamos subir o nível pro Mocelim. Vamos, Mocelim. 100% de aprovação. Vamos trocar uma ideia depois, né? Mocelim. Sei lá. É semântico. É isso mesmo. Porque a gente se acostumou com essa dinâmica de discipulado ser uma reunião. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Está doutrinado, uma mentalidade só, uma visão só, não tem mais além daquilo que eles querem perceber. É um lugar onde eu vou que as pessoas vão me aplicar a apostila das doutrinas básicas da igreja. Não estou dizendo nada, né? Que bom. Não, porque eu estava achando, você está mostrando uma certa revolta. Pô, você está revoltado com o que é? Eu não sei o que é. Eu não sou pouco revoltado, não. Sou muito revoltado com a reunião discipular. Mas eu não sei o que é essa reunião. Que bom. E é isso. Não, é isso. Quando você fala assim, pô, fazer uma reunião para discípulos, tipo assim, no partido não consegue encaixar, não consegue nem formular. O que acontece? Confesso que hoje a gente tem, assim, por exemplo, mesmo, eu acho um nível relativamente grande. Os irmãos já estão há anos discipulando. Eu tenho de para vocês, de almoçar, de vir da casa deles, de ter um relacionamento pessoal. Eu também. Jogar sinuca, treinar jiu-jitsu, trabalhar... Almoçar na casa dele, tomar um café. Mas então, assim, o que vocês... O que vocês estão relatando é que todo mundo tem uma relação de discipulado com o João. Entendeu? Então, assim, isso não podia ser diferente. Mas isso precisa se multiplicar. É essa a questão do discipulado. Por exemplo, assim como o João fez com vocês precisam fazer com outros. Porque eles não conseguem mais fazer o que fez com a gente também. De levar todo mundo na casa deles. Ele levou, você tá vendo toda a história de rock. O cara, sabe, fazendo a casa dele, mano. Que agora, né? Imagina, eu também levaria o cara drogado pra dormir na minha casa. Difícil. Difícil. É como a história do Paulo Capelletti, lá de São Paulo, né? Esse cara é um mentor, é um discipulador. Paulo Capelletti. Todo dia o Capelletti faz uma livezinha no café da manhã com a turma lá, porque ele entendeu o seguinte, ele entendeu o discipulado na raiz. Ele mora com gente, né? É assim, ele tem uma missão, chama missão Sal, mas a casa dele não é a missão Sal, entendeu? A casa dele é a casa dele, onde ele mora com a mulher, com a filha. O filho agora foi para a Alemanha. Mas desde sempre, quando ele era alto executivo da Volks, ele projetou o Gol Bolinha. Só para você ter uma ideia, né? O cara bizarramente, financeiramente, ele era muito, muito rico. Motor não, motor é argentino, aquela praga. Então, assim... vamos tocar para frente esse negócio, né? Então, assim, ele entendeu o seguinte, cara, que se ele quer andar com Jesus, viver após Jesus, ele precisa dignificar a vida dos outros, para que eles entendam que Jesus ama e aí eles se convertam no processo. Só que ele escolheu a Cracolândia para fazer isso. Foi morar na Cracolândia, pegou a chave de casa, foi lá no Fluxo. Oi, tudo bem? Tudo bem, ó. Moro naquela casa ali tem comida, tem bebida, tem banho, tem
lugar para dormir, tem tudo. Vocês só não podem violentar minha filha e minha mulher, senão eu mato vocês. Mas de resto, tudo lá. Vocês podem entrar a hora que quiser. Pegou a chave e jogou fora. Cara, na primeira semana do cara morando dentro da Cracolândia, o cara acorda de manhã, vai pra sala, tem travesti dormindo, tem um cara drogado, vendo televisão e tal. E ele foi cuidando dos caras, cuidando. Filha dele dentro de casa. Cara, hoje ele mora com 29 pessoas em Santo André. E essas pessoas são evangelizadas assim, na espontaneidade. Diariamente. Moram com ele. É gente que não tinha lugar nenhum para ir. Travesti, nego implantado com silicone, não tem família, é lançado fora. Cara, você quer saber da pior? No processo ele perdeu um filho. Ele morava nessa casa com os 2 filhos, a menina é adotiva, né? E a mulher. Numa determinada oportunidade, o filho dele caiu da laje, morreu. Ele morava com pessoas, morava com 20 e poucas pessoas. Tinha 13 anos, 14 anos. Cara, ele abandonou a casa dele, morava numa cobertura no Morumbi. A experiência dele foi que ele conversava com uma menina todo dia, que a menina era moradora de rua, e ele voltando da igreja, a menina sumiu. Ele falou, nunca mais vi a menina. E quando ela reapareceu grávida e mais drogada do que nunca. E ele falou assim, por que você fez isso? Ela falou assim, olha, quando você me contava as histórias, eu gostava muito de ouvir as histórias da Bíblia. Eu até gravei algumas. Mas tem uma diferença. Quando você ia embora, eu tinha que pegar meu papelão e dormir aqui. Quando você ia para casa comer estrogonofe com seus filhos, eu tinha que comer o resto que estava da lanchonete. Quando você vestia uma roupa legal e ia para a igreja, eu tinha que ir na 25 de março roubar uma roupa para poder entrar na sua igreja. Então ela foi elencando as coisas que eram diferentes, assim, dele e dela. Assim. A história é bem legal, mas a minha vida é muito diferente da sua. Então, ela virou para ele e falou assim, então, você tem que entender uma coisa, o que você não fez por mim, o tráfico fez. O tráfico me adotou e me deu um filho. Cara, ele falou que ouviu na hora o Espírito Santo falar para ela assim, essa você perdeu. Ele falou, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar de vida. Ele chegou em casa, conversou com a Silvia, a mulher dele, e falou assim, nós vamos sair de casa, vamos vender tudo que nós temos, vamos morar com gente. Ela falou, tá bom, Deus já tinha falado com ela. Cara, eles já saíram, foram para Cracolândia, morar na Cracolândia. E aí esse filho dele, depois de ele morar com gente, um tempão, anos morando com gente, o filho dele cai da laje e morre. O cara que foi mega executivo da Volkswagen, não tinha dinheiro para enterrar o filho. Aí o Ariovaldo Ramos, o Ed René, que todo mundo diz que são hereges, né? Foram eles que compraram um jazigo para a família Capelletti para enterrar o garoto. No enterro do garoto, o Ariovaldo Ramos chegou e falou assim, você quer falar alguma coisa? E aí o Paulo falou assim, quero falar. Todo mundo esperando o quê? Mano, o cara vai esculhambar com Deus, porque o cara está fazendo a obra de Deus, cuidando de gente, o filho dele cai da laje da casa dele e morre. Paulo Capelletti. Cara, ele falou o seguinte, a oração que ele fez foi a seguinte, Deus, o Senhor pediu meu emprego, eu te dei meu emprego. Deus, o Senhor me pediu meu dinheiro, eu te dei meu dinheiro. O Senhor pediu meu tempo, eu te dei meu tempo. O Senhor pediu minha família, eu te dei minha família. Ontem o Senhor pediu meu filho, eu te dei meu filho. Eu quero dizer para o Senhor que não há nada que o Senhor me peça que eu não faça pelo Senhor. Pode descer o caixão. Irmão, é o que o Ariovaldo fala. Ele fala assim, Márcio, Deus tem os seus caras. Paulo Capelletti é um deles. Meu irmão, não tem como. O cara, a vivência do cara é absurda. Uma vez eu fui buscar ele no aeroporto, vim embora, peguei minha filha. Conheço ele, meu parceiraço. Se vocês quiserem trazer ele aqui, eu faço a ponte tranquilamente. Mano, esse cara, se você quiser passar um tempo lá na casa dele, você pode ir. A gente faz o lobby, vai lá. Ih, caraca, acabou a aula já.
na minha aula. Vem, assim, ele mora em São Paulo. A gente tem que trazer ele para cá, para ficar pelo menos uns 2 dias, para a gente aproveitar bem ele aqui. Mano, você tem que conhecer esse cara. A minha filha, na época ela tinha 5 anos. Eu fui buscar ela na escola com ele. Eu tinha pego ele no aeroporto, vim, peguei ela com ele. Ele veio atrás, ele veio na frente, minha filha veio atrás comigo. Ela veio debruçada, ela gosta muito dele. E ela comprou um pipocão. Ele é um italiano do tamanho dessa porta aí. Ela comprou um pipocão. Ele é um italiano do tamanho dessa porta aí, assim, grisalho, grandão. Ela comprou um pipocão daquele, né, na porta da escola. Aí entrou no carro e falou assim, quer? Aí ele falou, quero. Posso pegar o pacote todo? Aí ela, pode, né? Com 5 anos, pode. Aí ele pegou o pacote e foi comendo a pipoca. Né? Aí ela ficou olhando para ele assim, aí ela olhou para mim e falou assim, pai. Aí eu falei. Aí ele ficou comendo. Aí ela, toma. Aí ela foi, pegou o pacote de pipoca, começou a comer. Aí depois, ela espontaneamente deu a ele o pacote de novo. Ele comeu, deu a ela de novo. Ele pegou, deu a ele de novo. Ele ensinou a ela a compartilhar com um pacote de pipoca dentro do carro, coisa que eu não consegui fazer. E não falou nada. Nada. Aí ela virou para, quando ele virou para ela, falou assim, você vai ser uma grande serva de Deus quando você crescer. Você não pode esquecer, nunca, que você tem que compartilhar suas coisas. Cara, minha filha até hoje, ela está com 9 anos, ela conta essa história. Ela tinha 5. Pai, lembra do tio Capelete quando ele estava no carro? Eu falei, lembro, filho. Já vem a história de novo da pipoca. Ele comeu a pipoca quase toda, né, pai? Eu falei, foi. Quem? Não, minha filha, na verdade eu estou fora 3 semanas, né? Minha filha sente falta da escolinha, né, cara? Porque ela gosta pra caraca de estar na escolinha, de fazer as paradinhas dela. Mas assim, a gente tem um culto muito forte em casa, né, cara? É uma só. A gente tem um culto doméstico muito forte em casa, e aí ela supre, né? Porque a gente compartilha, ela compartilha, toda noite a gente ora junto. Então essa vida devocional supre um pouco esse tempo que ela gosta de estar com... mas assim, é inevitável a gente voltar para a comunhão, a gente vai estar na comunhão, né? Supre por um momento, isso aí. Por quê? A gente tem consciência que vida de igreja faz diferença. Faz diferença. E assim, tem gente que fala assim, eu vivo bem sem a igreja. Eu acredito, mas eu não acredito que ele viva bem sem comunhão. Sem igreja, cara, nem pode viver à vontade, mas sem comunhão, sem um grupo para partilhar a vida, é difícil pra caraca, hein? Então assim, cara, discipulado é se acostumar com a ideia de que as nossas decisões precisam ser sempre embasadas no que a Bíblia está dizendo. E a gente vai aprender isso que ou pela leitura da Bíblia ou via a vida do outro. Então, o discipulado é uma forma da gente ensinar o novo a viver não só o estilo de vida de Cristo, mas também o estilo de vida de Cristo, os princípios do reino, através da nossa vida. Então, a nossa vida precisa falar mais alto do que as nossas palavras. Porque palavra, meu irmão, o vento leva. Como diz o outro, falar até papagaio fala, meu irmão. Agora, viver é difícil. Viver é difícil. Você chegar a estar exposto a uma situação, e assim, uma coisa que eu aprendi há um tempo, e hoje eu vivo isso, e foi importante para mim, foi o seguinte, o meu discipulador, na época, me levou para a onça, para a situação difícil. Para mostrar para mim o seguinte, cara, você precisa aprender a reagir aí. Porque reagir na igreja é muito fácil. Aqui que você tem que reagir. Gente, a gente tem
a gente tem uma missão que ela é tocada por uma comissão. A comissão é o quê? A comissão é vir após ele e pregar o evangelho. É essa a comissão. E é nessa ordem. Porque se você pregar o evangelho sem andar com ele, cara, é fake. Sai sem poder. Cara, isso é muito sério. Sai sem poder. Você pode pregar a melhor palavra do mundo. Sai sem poder. Vocês já ouviram Ronaldo Lidório pregando? Missionário da Presbiteriana? Ronaldo Lidório. Cara, ele é o maior missionário da Igreja Presbiteriana que está no mundo. Ele evangelizou uma tribo em Gana chamada Concombas. E ele traduziu o Novo Testamento para as tribos indígenas não alcançadas no Amazonas. Então, ele pegou malária 11 vezes pregando o evangelho. E se você olhar para ele assim, ele é um nerd. O cara é doutor em missões, PhD em grego, formado na Grécia. É um monstro. Cara, sabe o que ele diz? Ele fala o seguinte, cara, não adianta nada ser PhD, ser doutor, se você não tiver vida. Porque quando você chega em Gana, os teus títulos não querem dizer nada. Você tem que andar dentro daquela savana lá, dias para chegar numa outra tribo. Você vai fazer o quê? Vai ler Calvino nesse caminho? Eu vou recitar Calvino aqui no caminho para ver se ele ameniza. Tem uma parada interessante, chegou um cara cheio de título, eu sou isso, eu sou daquilo, aí pergunta para um conselheiro, tem um cara meu, eu sou doutor disso, eu sou daquilo, mas você não pode entrar aqui, não, eu sou doutor disso, aí o cara, não é, se você quer entrar, aí eles foram correndo, para pegar ele, falou, manda seus títulos para ele. Dentro da favela, desses lugares, África profunda aí, a tua teologia acaba, cara. Ah, mas então eu vou parar de fazer seminário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A vivência é muito mais importante, mas a teologia é bastante importante. Para quê? Para você aperfeiçoar a sua vivência. Vão ter coisas que no caminho você vai falar assim, é isso. Por quê? Porque você estudou isso. Então, assim, tudo se une. Tudo se une. Na verdade, essas coisas vão convergindo. Para quê? Para que você seja um servo melhor. Para te dar discernimento. Então, assim, teve situações no Morro do Castro que a minha teologia não deu conta. Cara, não deu conta. Você vai falar o quê, cara? Para um cara que mora num barraco que é 1/4 disso aqui, não tem banheiro para ele fazer a necessidade dele. Você vai fazer o quê quando você vai visitar uma casa e corre um rio dentro da casa? Que a casa é de chão batido e corre um rio. Você vai falar o quê? Olha, eu queria perguntar uma coisa a você, diante desse rio que eu estou vendo correr dentro da sua casa e desses ratos andando aqui, queria perguntar se você é supra-lapsariano ou infra-lapsariano. Eu vou olhar para sua cara e falar, você está falando o quê? O nome do rato, isso? Não estou entendendo. Esse cara quer que você ande com ele, cara. É isso. É verdade. A vida só faz sentido quando a gente se encontra servindo ao outro, né? Então, assim, isso aí, cara, é um negócio assim que discipulado, hoje a gente bateu um papo, na semana que vem a gente vai falar sobre o que não é discipulado e o que é discipulado. Né? Por que é importante saber o que não é? Para poder desmitificar essas ideias que as pessoas colocaram na igreja brasileira hoje do que é discipulado. Ó, discipulado é informação, discipulado é apostila, discipulado é grupo, discipulado é... Cara, pode fazer parte do processo, mas não é isso. Não é o todo. Não é a essência. Ah, eu quero reunir um grupo para, durante a semana, estudar um determinado tema. Cara, isso é um grupo de estudo. Ah, nele eu posso compartilhar a vida? Pode. É discipulado? É. Mas não existe um grupo de discipulado. O que existe é um relacionamento de discipulado. Então, aonde eu, por exemplo, vamos encerrar, né? Aonde eu me encaixo nisso? Quando a gente compara, por exemplo, a relação de discipulado dos gregos, que foi quem começou ativamente com esse negócio, e dos cristãos.
como é que o discipulado acontecia na Grécia. Por exemplo, Alexandre o Grande foi um cara espetacular na arte da guerra, mas ele teve que passar por um período de discipulado dentro das questões. Entra, pode entrar. Pode entrar. Dentro das questões de discipulado, como é que o processo acontecia? Ele tinha lá Aristóteles, não sei quem, para escolher. Ele escolheu a escola de Aristóteles. Então, Alexandre o Grande, ele falou, eu quero estudar com ele. Então, nessa relação discipulado, o discípulo escolhe o mestre. Mas na nossa relação, não. Na nossa relação, o mestre escolhe o discípulo. Foi Deus quem escolheu você para ser discípulo dele. Então, assim, é muito diferente eu optar por ser filho. Eu não optei por ser filho, ele que escolheu ser meu pai. Então, a minha mentoria com Deus é responsabilidade dele. Ele olhou para mim e falou, cara, vamos caminhar, vinde após mim. E eu vou fazer de você pescador de homens. Cara, o chamado é irresistível. A gente foi, caminhou e estamos aqui hoje. Então, assim, semana que vem nós vamos discutir o que não é e o que é. Beleza? Valeu. Obrigado, Gustavo.